Olá, eu sou a professora Juliane, professora do curso Positivo de Joinville, e estamos para mais uma aulinha nossa aqui do mini curso de literatura, aqui com as obras da UFSC. E hoje a obra vai ser essa obra aqui dessa mulher que é danada, né? Ela é uma mulher, aquela que subiu no palanque, foi lá e gritou e fez acontecer, que é a Pagu. Então, hoje a obra é Parque Industrial, um romance proletário. Então, aí a gente já tem a nuance do que vem a ser. É um livro lindíssimo, né? Um livro que vai trazer toda uma perspectiva modernista, né? Já pela caligrafia escolhida para traz muitas essas nuances do que já foram ali os poemas, né? Modernistas, concretos naquele momento. Então, essa é uma edição da Companhia das Letras, né? Uma edição ficou muito bonita, esteticamente falando, ficou um livro assim, já capto que é um livro que vai trazer essa perspectiva do modernismo. Em 2022, vejam, isso aí é uma coisinha legal para dar uma diquinha. Em 2022, a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, ela escolheu a Pagu, Patrícia Galvão, como nome da feira. Então, a festa literária, a festa literária todo ano traz um autor. Geralmente, esses autores que as festas literárias promovem vêm a ser depois obra de vestibular. E tá aí a UFSC colocou o Parque Industrial. Então, quem foi a Pagu? A Pagu, ela foi uma mulher muito forte, como eu já disse para vocês ali no início, uma escritora, jornalista, produtora cultural e militante política brasileira. Ela não vai esconder, a gente não tem como falar. Tem uma obra do Chico Buarque que já trabalho também para outros vestibulares, que é o Fazenda Modelo. É uma obra que fala desse período ditatorial, mas ela vai falar cheia de alegorias. A Pagu não, a Pagu vai ser muito direta e ela vai apresentar seus ideais muito claros, né, no decorrer aí dessa narrativa. Mas a Pagu foi uma mulher muito interessante. A gente fala Pagu, né, nascida em 1910, faleceu em 62. O nome dela era Patrícia Heder Galvão, nascida de uma família tradicional, uma família paulista, uma família de posses, uma família que possibilitou que ela estudasse, tivesse uma sólida formação cultural, vamos pensar assim. Então, pela data de nascimento ali, né, não costumo ficar focando na data de nascimento, mas como é uma obra que vai pegar a primeira fase do modernismo, em 1910, então, a Pagu nasceu. Quer dizer que em 1922, a Pagu só tinha 12 anos, quando a Semana de Arte Moderna aconteceu. Por que eu estou falando isso? Mas ela não vai fazer parte ali da primeira geração. Quem tem 12 logo tem 19, né? Então, ela vai já ali aos 19 anos, que em 15 anos, na verdade, ela já colaborava para um jornal. E usavam muito pseudônimo naquela época. Ela vai começar a escrever para um jornal com o pseudônimo de Patsy. E foi uma mulher extremamente polêmica. Veja, com 15 anos ela já colaborava para o jornal. E ela já apresentava, mesmo tendo estudado na escola normal, que é sendo uma normalista, né, teve essa fase dela ali, porque a gente sabe que as mulheres eram muito educadas naquele momento para o lar, para elas serem prendadas, ou ali no caso, se quisesse no máximo trabalhar como professora, né? A Pagu, ela já tinha mesmo frequentado a escola normal, veja que ela já escreve para jornal, ela já tinha um ímpeto assim para ser revolucionária, ela nasce com isso, não tem como a gente dizer, falar diferente. E aí o que vai acontecer, né, lá em 1928? 28 é um ano bem curioso. Vamos pensar, 28, Tarsila do Amaral pinta o Abapuru. Em 28 ela dá de presente, porque lá em 28 ela já era casada, Tarsila do Amaral, com Oswald de Andrade. Que é de onde o Oswald de Andrade? Um dos motivos, um estopim ali, uma forma que ele vai pensar no manifesto antropófago, a antropofagia vai existir ali para ele nesse momento,
né? E é nesse mesmo ano que a Pagu vai conhecer esse casal maravilhoso. Esse casal sensação do momento, esse casal que renova a arte brasileira, né? Então, que depois em 29 Tarsila vai pintar o Antropofagia, e é toda essa troca, toda essa relação, porque a gente sabe que mesmo com a semana de 1922, o que para os modernistas entenderem todo o processo, né? É a antropofagia que vai mostrar o quanto que nós poderíamos comer, devorar a cultura estrangeira e trazer de uma maneira diferente. Então a Pagu, depois que ela tem esse contato com o casal, ela começa a se integrar ao movimento modernista. Ela começa a entender o que é a antropofagia proposta pelo Oswald de Andrade. E ela começa a pensar muito a respeito, né, dessa sociedade que ainda São Paulo, a gente está falando ali. Lembra que São Paulo se choca muito por conta da Semana de Arte Moderna. Então ela vai enxergar, ela vai já olhar com outro olhar a respeito, né, dessa sociedade conservadora, mas sociedade que ela nunca se sentiu parte. E aí em 30, gente, ó, de 28 a 30, vamos lá para uma fofoquinha literária, né? Como aconteceu, como foi, enfim. Em 30, a Pagu vai se envolver num escândalo, porque ela vai separar o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, o casal queridinho do modernismo, e ela já ali naquela altura já vai estar grávida do Oswald de Andrade. E ela casa com o Oswald. Eu sempre comento assim, né? As alunas até ficam indignadas ali. A gente não sabe também a relação, é outro momento para outro vídeo, outra aula, a respeito da vida da Tarsila e do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade sempre foi namorador. Então, Pagu passou pela vida dele, era muito difícil que eles não tivessem nada. E eles vão ter um filho, que é o Rudá de Andrade, né? Que hoje em dia nós temos o Rudazinho, que é o neto do Oswald, né? O filho também já faleceu, que vai ser o filho do Oswald de Andrade com a Pagu. O que vai acontecer nesse tempo, né? A Pagu, ela foi uma mulher tão militante, que aqui tem umas imagens que vocês vão depois poder ver no vídeo da Tarsila, já trazendo a ex, da Pagu e o Oswald de Andrade, na outra ela com o filho, né, os três ali. Parece uma vida toda harmoniosa e tudo mais, mas a Pagu, quando esse menininho, que é mais ou menos talvez como tá ali na foto, tinha 3 meses, ela acaba se exilando, ela sai do Brasil. Por quê? Porque ela já é bem polêmica. Então, uma das primeiras mulheres a subir num palanque e protestar. E nesse tempo, ela já tinha sido presa várias vezes. Então, ela sai do Brasil para não ser presa de novo. Por quê? Porque a gente está pensando numa questão de presidente aqui, nesse momento, nós temos Getúlio Vargas. Então, num dos protestos que ela vai se envolver, o Getúlio Vargas vai mandar prendê-la e tudo mais. Então, ela até é falado que o Oswald de Andrade que cuida mais do filho ali nesse tempo do que a própria Pagu. E nessas viagens que ela acaba fazendo, numa das viagens que ela fez para Buenos Aires, um festival de poesia, ela conheceu Luiz Carlos Prestes. Daí você vai consultar ali aquele momento que você diz assim, professor de história, vamos lá retomar Luiz Carlos Prestes, dentre outros elementos de história que eu vou falar aqui para vocês, que vão precisar retomar para poder ler esse livro, senão fica perdido mesmo. Então, assim, ela conhece as ideias marxistas, ela começa a fazer leituras marxistas, provavelmente começou ali com o Manifesto Comunista. E aí, ela volta para o Brasil e se filia ao Partido Comunista. Para vocês terem uma ideia, a Pagu colecionou 23 prisões. Né? Ela foi presa 23 vezes. E Pagu, por que Pagu? O poeta Raul Bopp foi quem apelidou a Patrícia Galvão de Pagu, porque ele imaginou que o nome dela, em algum momento fez uma confusão, que era Patrícia Goulart. E como ela era uma mulher notável, era uma mulher que não passava despercebida pelos lugares, né? Logo ela recebeu esse apelido, mas acabou pegando, mesmo que ela não seja Patrícia Goulart, seja Patrícia Galvão. E esse livro em específico, ela vai escrever através do pseudônimo de Mara Lobo, tá? Então, é cheio de pseudônimos, e só que ao mesmo tempo a linguagem ela vai ser extremamente direta, tá?
Enfim, mesmo sendo a Pagu, vocês vão ver algumas imagens, fotinhos dela ali, essa mulher de classe média alta, né? Ela é uma mulher que não sossegava estar nos grandes salões, nas grandes festas a que ela pertencia. Ela tinha uma visão de mundo coletiva. Depois de passar por leituras marxistas, gente, muito difícil que ela tivesse uma cabeça diferente, né? Então ela vai procurar ter acesso a outros espaços, a espaços que não pertenciam a esse mundo que ela nasceu. Então ela sempre foi do mundo, uma mulher do mundo, uma mulher com esse senso do coletivo, né? Então o que vai acontecer? Essa obra foi publicada em 1933. Inclusive, a primeira versão da obra, ela vai ser publicada, a primeira publicação em si vai ser patrocinada pelo Oswald de Andrade, que também tinha muito dinheiro. Os modernistas todos tinham muito acesso, né? Eles tinham dinheiro, não eram pessoas que protestavam contra a burguesia, mas ao mesmo tempo eles eram burgueses. Até também por cair por essa questão de rotulação que às vezes as pessoas colocam, né? Mas ela vai, nesse livro, em síntese, retratar a vida de mulheres operárias de São Paulo, especificamente numa fábrica têxtil. Então eu falo, como é a UFSC que separa esse livro, é interessante a gente pensar o quanto que também lá o polo em Santa Catarina, essas indústrias têxteis, né, vão trabalhar com esse contexto do têxtil, também é algo muito da realidade lá. Porque, para não esquecer assim que a UFSC, os vestibulares em geral, né, de Santa Catarina, sempre vai trazer um bairrismo muito forte, ou uma temática que também a gente vai falar de um livro de um autor catarinense nos próximos vídeos, né? Então, ficar atento a isso, a esse olhar, assim, do porquê que a UFSC trouxe, porque além da obra para o vestibular estar ali, esse, principalmente, é um livro que ajuda muito em repertório de redação, vai trazer muita contextualização histórica. Também pensar para a prova de história, o que eles também podem puxar e trazer desses elementos, já que esse livro é um destaque, né? Enfim, então, pensando na obra no geral, a obra, além de ser uma obra literária, ela é uma obra que vai trazer um registro histórico bem importante. Por quê? Porque vai mostrar todo um desafio, as injustiças, tudo que as mulheres enfrentavam naquele período e que eram mulheres que já estavam trabalhando, né? Mas em que condições esses trabalhos vão ser apresentados? Então esse romance é chamado romance proletário. E o que é um romance proletário? Depois vocês vão ver aqui, vai ter um textinho maior para vocês poderem se adentrar aos pormenores do que é a estrutura, mas é um romance que vai trazer um contexto histórico. Né? É um romance que surgiu no Brasil na década de 30 e a gente pode dizer que a Pagu é a primeira a escrever um romance proletário e destaca vozes de trabalhadoras, nesse caso ali das mulheres trabalhadoras, das suas vidas difíceis, das suas dificuldades, das suas lutas. Então é um romance que gira em torno disso, traz um contexto histórico, traz esse proletariado, né, com o objetivo de criar uma identidade brasileira através dessas personagens e abordar esse tema que é da luta de classes. Então a gente pensa um tema da luta de classes. Então nós vamos ter dentro desse livro leituras marxistas, sim. Vou precisar retomar alguns conceitos de Marx para poder entender o que ela coloca? Sim, a gente acaba precisando retomar, tá? O foco narrativo, vão ter 3 personagens principais, que é a Maria, a Lia e a Helena, mas enquanto elas são ali trabalhadoras, mas o livro em si ele é um livro de denúncia. Eu vou pegar um trechinho do livro aqui, só para vocês sentirem como é a fluidez dessa narrativa, como ela é apresentada. Existe nesse livro um prefácio escrito pelo Geraldo Galvão Ferraz, porque a Pagu, né, uma outra parte da história, ela casa-se novamente, não vai ficar com o Oswald eternamente. E esse filho vai ter ali uma importância, enfim. Então, dei uma olhadinha no Geraldo Galvão Ferraz, ali na fala que ele faz no prefácio. E o livro começa com a palavra Teares, como título do capítulo. São Paulo é o maior parque industrial da América do Sul.
O pessoal da tecelagem soletra no cocoruto imperialista do camarão que passa. A italianinha matinal dá uma banana pro bonde, defende a pátria. Mas custa, o maior é o Brás. Pelas ruas do Brás, a longa fila dos filhos naturais da sociedade. Filhos naturais porque se distingue dos outros que têm tido heranças fartas e comodidade de tudo na vida. A burguesia tem sempre os filhos legítimos, mesmo que as esposas virtuosas sejam adúlteras comuns. E assim ela começa a descrever e ela continua. Tem uma parte, todas as partes ali do livro, mas existem momentos da narrativa em que vocês vão ver conversas no banheiro dessas mulheres, que estão ali no trabalho, na fábrica, mas tem uma circulação delas e ela aproveita o momento como se ela estivesse ali. E aproveitando pensar como se ela estivesse ali, a Pagu, na verdade, ela vai trabalhar numa fábrica de tecelagens para ela poder ter essa experiência, para ela trazer isso para o livro. Ela escreve esse livro quando ela tinha de 20 para 21 anos. O filho dela tem uma crítica que ele escreve a respeito do livro, em que ele diz que temos que pensar que era minha mãe ali com 20, 21 anos escrevendo, né? Que talvez literariamente falando, por qualidade estética literária, às vezes a gente pensa, gente, esse livro me dá tontura porque eu nunca sei agora o que está acontecendo. Mas é justamente, eu vejo, assim como Paulicéia Desvairada do Mário de Andrade faz isso também, só que em forma de poesia, ela vai trazer em forma de prosa, mas os diálogos já cortando as narrativas, assim como se fosse uma linguagem cinematográfica. A câmera muda, como a gente vai mudar assim? A câmera muda, ela mostra uma outra perspectiva. Já são as mulheres conversando no banheiro, já são as mulheres lendo aqueles palavrões escritos no banheiro que eles vão dizer, vá lá para a latrina, lá que a gente conversa. A moça pede, será que vamos lá fora? Então você já vê um diálogo acontecendo, você já vê a vida dessas operárias. E é interessante que ali, às vezes, elas veem nomes históricos. Por exemplo, alguém está escrito lá na parede fascismo. Aí ela diz, o que é esse tal de fascismo? Aí a outra vai dizer, trouxa, é aquela coisa do Mussolini. Ah, não, senhora, o Pedro diz que aqui no Brasil também tem fascismo. Ah, é coisa de Mussolini, sim. Ah, na saída a gente pergunta, já está acabando o tempo e eu ainda não mijei. Daí elas saem dali porque o patrão começa a chamar e dizer, não estão querendo trabalhar e tal, que vai acabar tangendo um pouquinho para aquilo que eu quero falar ali dos livros. Depois vocês vão ver que eu coloquei umas imagens também reais dessas operárias, que vão ter a sua mão de obra barata bem descartável naquele momento, que mesmo que a gente pense pela questão que é a mulher no mercado de trabalho, mas ela não tinha nenhuma proteção trabalhista social para essas mulheres que trabalhavam nas indústrias naquele momento. Então a Pagu vai trazer nesse livro como um livro protesto, um livro denúncia, que também vai ter um cunho didático muito forte, porque querendo ou não, gente, é um jeito de mostrar as leituras que ela fazia naquela época, que são leituras marxistas, e de que maneira melhor eu ensino se não através de personagens vivendo essas histórias. Então ela vai trazer a vida dessas mulheres, a vida dessas mulheres que são obrigadas a cumprir jornadas exaustivas de trabalho sem garantia nenhuma, sem um salário justo, de muitas que vão virar à noite nas tecelagens sem poder sair, sem se alimentar direito. Então ela vai trazer todo esse contexto, né? Outro tema muito forte que ela mostra aqui é o abuso sexual, né? O assédio sexual que acontece na vida, no ambiente de trabalho dessas mulheres, essas colegas mostrando. A Pagu vai mostrar como que esse assédio é utilizado de uma forma de manter as mulheres submissas, vulneráveis lá dentro desses lugares. Então, assim, não só a questão da exploração do trabalho, como a questão sexual também vai ser abordada. A desigualdade de gênero, as mulheres que frequentemente vão ser discriminadas, subvalorizadas em relação ao trabalho dos homens, né? A questão salarial, do quanto que elas são subestimadas do ponto de vista social. E vai ter uma imagem bem interessante para vocês analisarem, que é uma operária em cima da mesa que já está ali promovendo toda uma movimentação. E a Pagu vai ser presa justamente uma vez, né, junto desses protestos operários que vão acabar acontecendo. Várias imagens bem interessantes vão estar ali para vocês poderem analisar o quanto que
é da vida mesmo, de uma questão real, histórica, que esse romance proletário ele vai trazer. E o Parque Industrial é São Paulo, é essa São Paulo crescendo. Eu falo, mesmo falando de Pagu aqui, trago o que é bem interessante a gente pensar, uma falinha do Mário de Andrade, dentro do Paulicéia Desvairada, porque ele também vai escrever São Paulo de 20 a 21. A Pagu vai trazer depois esse livro em 33, né? Ela vai trazer já um tempo depois, mas é a mesma São Paulo. O que o Mário diz naquele livro? Que São Paulo cresce em oportunidades e, ao mesmo tempo, ela cresce em desigualdades. E a Pagu vai focar na desigualdade com relação ao trabalho da mulher. Né? Então, é muito forte, compara toda a relação precária que a mulher apresenta. E algumas figuras, para eu poder finalizar esse vídeo aqui, algumas figuras bem interessantes vão acabar aparecendo, né? Porque tudo vai ter uma forma de crítica. A gente vai ter figuras como, por exemplo, a Rosa Luxemburgo, que era onde eu queria chegar. Tem a Rosinha Lituana, que é uma personagem desse livro, que é uma referência direta, reflete exatamente a Rosa Luxemburgo, que foi uma filósofa, economista, marxista, polonesa, alemã, né? Que vai trazer esses ideais revolucionários de uma social-democracia na Polônia. E, enfim, é um momento que, de repente, nossa, quem é a Rosa Luxemburgo? No momento que você chegar na leitura da Rosinha Lituana, retoma suas aulinhas de história ali para adentrar, porque a Rosa Luxemburgo vai acabar aparecendo ali, né, dentro da obra, através da Rosinha Lituana. Outro elemento, ela vai trazer dentro, junto da Rosa Luxemburgo, uma crítica, por exemplo, à perspectiva leninista hegemônica do PC lá dentro da obra. Então, percebem o quanto isso é histórico e o quanto a gente precisa retomar nossas leituras de história para poder entender essa consciência revolucionária que a Pagu acaba trazendo para as obras. Então, o luxemburguismo ele vai ser todo ali, né? Leituras marxistas, demais. Inclusive, em alguns momentos, ela chega a descrever o Partido Comunista. Vai ter papas na língua para falar aqui. Tá? Então, o Parque Industrial é um documento precioso para pensar na história da condição feminina no Brasil e também do próprio comunismo em si, da gente pensar nesse cruzamento, né? Das leituras que ela fazia e desse próprio entrecruzar mesmo das pessoas. Corina Otávia e Rosinha Lituana são personagens que a gente pode prestar bastante atenção também, que são uma representando uma face mais cruel da vida das trabalhadoras, a Otávia como aquela revolucionária, a Rosinha Lituana já uma operária estrangeira que aparece ali, que daí vai ter toda a militância no Partido Comunista, mas é simbolizando ali a Rosa Luxemburgo, tá? E algumas leituras vocês também vão poder depois acompanhar ali junto na projeção que aparecer ali para vocês e também no materialzinho que vocês vão poder baixar com outros elementos. Não é um livro demorado para ler, apesar de que, como tem essa linguagem quase que cinematográfica no momento em que ela apresenta, torna um pouquinho tonta ali, deixa a gente um pouco tonta para saber de que momento ela está falando. Mas pensem sempre assim, a Pagu faz um passeio crítico, extremamente crítico por São Paulo, trazendo esse contexto da vida das trabalhadoras e nos fazendo olhar pelas lentes dela, olhar com o olhar dela e prestar atenção nesse momento tão importante no processo das mulheres, né, do quanto que elas vão mudar o cenário, né, a partir disso, a partir dessas revoluções, tá bom? Então, curte aí o vídeo, comenta, faz pergunta, acessa depois o link com o material que vocês vão ter exercícios, resumos a respeito da obra e, claro, leiam o livro, né? Nada, a gente nunca pode dispensar a leitura efetiva do livro ali, tá bom? Um beijo para vocês, até mais.